Fala pessoal, hoje trago a vocês a segunda parte de equilíbrio químico. Vamos lá? Constante de equilíbrio em função das pressões. Pessoal, aqui a lógica é a mesma de Kc, da constante em termos de concentração. Observe que o exemplo, nós temos o equilíbrio entre N2O4 e 2NO2. Para calcular o Kp, fazer a expressão do Kp, é semelhante à expressão do Kc. Vamos dividir o produto pelo reagente. Só que aqui nós não iremos dividir a concentração, e sim a pressão parcial do produto pela pressão parcial do reagente. E não esqueça do detalhe do coeficiente estequiométrico ser o expoente na expressão. Observe esse outro exemplo da síntese da amônia, a reação entre N2 e H2. E para escrever a equação de equilíbrio, é só dividir a pressão do produto pela pressão do reagente. Se precisar encontrar a pressão total do sistema, é só somar as pressões parciais, fornecidas no contexto da questão. E também, pessoal, o Kp e o Kc podem se correlacionar com a seguinte fórmula, Kp é igual a Kc, que é a constante de concentração, vezes R vezes T elevado a ΔN. Lembrando que o R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura, sempre dado em Kelvin. Agora, o quociente de equilíbrio. Como saber que uma determinada reação se encontra em equilíbrio? Observe mais uma vez a síntese da amônia e nós temos aqui a constante de concentração, já devidamente calculada, 250. Esta é a constante de concentração para essa determinada equação química. Agora veja três sistemas, 1, 2 e 3. No sistema 1, para a concentração de N2, nós temos 1 mol por litro, de H2, 2 mol por litro, e de NH3, 4 mol por litro. No sistema 2 e no sistema 3, nós temos também outros valores. Para calcular o quociente de equilíbrio, usa-se a mesma expressão, concentração de produto sobre a concentração de reagente. Com essa expressão do QC, quociente de equilíbrio, vamos calcular esses valores para os três sistemas. Para o sistema 1, nós temos aqui que o quociente de equilíbrio é igual à concentração do produto sobre do reagente, e o valor do produto é 4 e dos dois reagentes, o nitrogênio é 1 e o H2 é 2. Então, seguindo a expressão, 4 ao quadrado é 16, 2 ao cubo é 8, 8 vezes 1 é 8, então nós temos aqui que 16 dividido por 8 é igual a 2. Perceba que para o sistema 1, o quociente de equilíbrio deu 2, e 2 é menor do que 250, que é a constante de concentração. Então, isso significa dizer que esta reação com esses valores não se encontra em equilíbrio, e que para atingir esse equilíbrio, vai precisar aumentar aqui a concentração de amônia, a concentração de produto. Somente aumentando esse numerador é que esse valor pode chegar no equilíbrio químico. Agora, para o sistema 2, seguindo a mesma expressão, nós temos aqui os seguintes valores. O valor da amônia agora é 0,5, do nitrogênio é 1 e do H2 é 0,1. Resolvendo aqui as potências, nós temos 0,25 dividido por 0,001. Nós temos aqui como resultado 250, que é igual à constante de equilíbrio em termos de concentração. Isso quer dizer que esta equação se encontra em perfeito equilíbrio. Agora, no sistema 3, seguindo a mesma expressão, com os seguintes valores: para a amônia 4, para o nitrogênio 1 e para o hidrogênio 0,2. Resolvendo as potências, nós temos aqui 16 dividido por 0,08. E tal resultado vai dar 2.000. E 2.000 é muito maior que 250. Isso quer dizer que a reação química neste sistema 3 não se encontra em equilíbrio. E que para entrar em equilíbrio vai precisar diminuir a concentração de produto, ou então aumentar a concentração dos reagentes. Agora, o deslocamento de equilíbrio. Olha, pessoal, uma determinada reação química em equilíbrio pode vir a ser perturbada, e a consequência dessa perturbação é um deslocamento de equilíbrio, para buscar um novo equilíbrio químico. Agora veja o efeito da concentração no equilíbrio químico. Nós temos aqui a seguinte equação em equilíbrio, e agora imagina se de repente aumentasse aqui a concentração do reagente. Então esse equilíbrio vai ser perturbado. E para ele voltar a equilibrar novamente, vai precisar
formar mais produto, porque agora está em menor quantidade. Então, aumentando a concentração do reagente, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar produto. Ou seja, haverá a formação de mais produto até se estabelecer um novo equilíbrio. Agora imagina para a mesma situação uma redução na concentração de produto. O equilíbrio vai deslocar para formar mais produto, pois é onde tem menos. Quando alterar a concentração, o equilíbrio sempre vai deslocar para onde ficou com menos. Agora, se aumentar a concentração de produto, o equilíbrio vai se deslocar para onde tem menos, ou seja, para formar mais reagente. Ou seja, haverá formação de mais reagente até se estabelecer um novo equilíbrio químico. E de modo análogo, nós temos aqui, se reduzir a concentração de reagente, o equilíbrio vai se deslocar para formar mais reagente, pois é onde tem menos. Agora, pessoal, o efeito da pressão. Essa aqui é muito utilizada. Não esqueça que a pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? Quando aumenta a pressão, o volume diminui. E se diminuir a pressão, o volume aumenta. Então, observe essa reação. Nós temos aqui 1 mol no reagente e 2 mols no produto. Ou seja, um volume de um lado e 2 volumes do outro. Então, seguindo essa expressão, se aumentar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de menor volume. Ou seja, vai compensar sempre onde tem menos. E se baixar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar mais produto. Não esqueça que pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumentou a pressão, o equilíbrio desloca para onde tem um menor volume. Baixou a pressão, o equilíbrio se desloca para onde tem maior volume. Observe essa ilustração, nós temos aqui um êmbolo móvel. Quanto mais peso tiver sobre ele, menor vai ser o volume, porque está aumentando a pressão. Pessoal, agora observe esta equação, com os volumes iguais em ambos os membros. Neste caso aqui, aumentando a pressão ou baixando a pressão, não terá o deslocamento de equilíbrio, porque não tem volume maior nem volume menor. A alteração da pressão de um sistema pode favorecer o equilíbrio, porém, não altera o valor de Kc nem de Kp. Agora, o efeito da temperatura. Esse aqui é um pouquinho mais delicado. Veja bem a equação, e nós temos aqui um ΔH, indicando que o processo aqui, geral, é endotérmico. Então, veja que a seta de cima sempre indica o sentido direto. Se o ΔH é positivo, o sentido direto é endotérmico, porque ganha calor. E o sentido inverso é exotérmico. Então, numa equação desse tipo, se aumentar a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido de formar produto. Por quê? Porque a reação direta é endotérmica. E a endotérmica ganha calor. Observe, aumenta a temperatura, ganha calor. E, de modo análogo, se baixar a temperatura, vai formar mais reagente. Por quê? Porque o processo de formar reagente é exotérmico, né? A reação inversa é perdendo calor. Baixou a temperatura, está perdendo calor. Agora, observe a equação, cujo ΔH é negativo. Então, a reação direta segue o sentido do ΔH. Se o ΔH é negativo, a reação direta, que vai formar produto, é exotérmico, né? E a reação inversa, que é que vai formar um reagente, é endotérmico. Então, numa reação desse tipo, se aumentar a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para o reagente. Por quê? Porque o sentido de formação de reagente é endotérmico. E se baixar a temperatura, aí vai favorecer a formação de produto, porque a formação do produto libera calor, né? Já que o ΔH é negativo. Agora, pessoal, observe que a temperatura é o único fator que desloca o equilíbrio e altera o valor da constante de equilíbrio. É uma dica muito importante que vocês não podem esquecer. E o efeito do catalisador. Pessoal, o catalisador não perturba o equilíbrio. Ele apenas faz com que o equilíbrio seja atingido mais depressa. E o princípio de Le Chatelier. Olha só, quando uma força externa age sobre um sistema em equilíbrio, esse se desloca procurando anular a força aplicada. Ou seja, o princípio de Le Chatelier resume tudo o que eu falei sobre deslocamento de equilíbrio. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Faça
e na próxima aula trago a correção para vocês. Valeu, pessoal! Tchau!